Oi. Boa noite a todos. Está rindo, né, amigo? Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui. Retornar para aqui. Trabalhei muitos anos aqui. E por circunstâncias da vida, hoje eu estou lá ajudando, né? O pessoal de Salgadalha. Eu quero agradecer muito, que eu sei que não é fácil sair de Salgadalha para vir para aqui, né? Para mim foi um grande presente estar com todos vocês aqui, o pessoal de Salgadalha, porque eu sei o sacrifício de ter que sair de lá para estar aqui. Muito obrigado mesmo de coração. O processo de Salgadalha é porque o pessoal carrega, na verdade lá é o clube da Luluzinha, só tem Sérgio, né? Todos querem topar com ele, ele é o faz tudo. Lá é um punhado de mulheres que carrega a casa espírita nas costas, né? Então é um trabalho árduo, um trabalho difícil e que não tem colaboradores, né? Então, como aqui, graças a Deus, tem muito trabalhador, né? Eu batalho lá com a minha amiga e minhas companheiras daqui para que a coisa funcione. A gente não pode fazer mais, mas se dependesse de mim, faria mais ainda. Mas é um prazer muito grande rever todos vocês, alguns que eu não vi aqui da minha época, mas é muito, muito, muito prazeroso estar aqui de volta. Virei outras vezes, assim que puder. Meire, cadê Meire? Vai ser o mesmo processo, 40 minutos, 45 de palestra, depois 15 para as perguntas, como é? Se alguém quiser, pode ser. A gente tem feito dessa forma, desde o início. 45 minutos de explanação e 15 minutos, porque geralmente algumas pessoas querem fazer pergunta, e é muito louvável, né? Às vezes a gente fala, mas a gente não sabe qual discutor. Então, a gente faz nesse esquema. Se ninguém tiver pergunta, eu continuo lá mais 15 minutos. Tranquilo? Bom, o tema de hoje é o papel do espírita nesse mundo aí que nós estamos enfrentando, né? No mundo atual. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a atualidade que nós estamos vivendo, apesar de que nós espíritas inventamos um nome bonito para esse período, né, transição planetária, que é uma mudança da condição do nosso planeta para uma condição mais elevada. Mas a gente não pode esquecer que a gente não vive ainda esse mar de rosas, a gente não vive ainda um planeta onde os espíritos que estão aqui prezam mais pelo bem do que pelo mal. Eu me lembro que no primeiro domingo, que parecia que estava com dificuldade, eu fiz a doutrinária lá, topetão, e obrigado. Muito obrigado. Na hora que eu vi, eu achei parecido com a terra de Marli, né? Porque a gente chega no Rio Grande do Sul só vê lavanda. E aí, gente, a gente tem que observar que nós estamos vivendo um momento de boa noite. Nós estamos vivendo um momento crucial do nosso planeta. Nós estamos repetindo a Idade Média num período mais avançado. Não sei se vocês já observaram isso, mas muita gente de um teor científico muito grande, né? Eles ainda, nesse momento, querem nos trazer para a idade da pedra lascada. São os espíritos remitentes que estão e que voltaram para o planeta e que grande maioria deles estão encarnados no Brasil. Então, a gente tem aquele conhecimento, né, de que o Brasil é o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho, e a gente não vê isso ainda. Depende do ângulo que a gente olhe. Porque a maioria desses espíritos remitentes que estão aqui e que ainda demonstram, né, essa brutalidade, essa perversidade,
Se eles não tivessem encarnado no Brasil, com certeza eles seriam piores. Então você percebe que o Brasil, ele já exerce, né, essa condição mesmo antes de que ele se torne o celeiro do Evangelho. Nós temos ainda um povo pacífico, na sua grande maioria. Então, quando a gente diz que nós não vemos ainda isso no nosso planeta, algumas pessoas dizem assim, é porque o bem não é propagado e se propaga muito mal. Eu não sei se vocês já observaram, mas se vocês assistirem televisão, os noticiários, eles trazem mais as misérias, as mazelas das grandes cidades, os latrocínios, os assaltos, os assassinatos, né, os feminicídios. E vocês observem que aqueles apresentadores, que às vezes fazem um teatro enorme com a miséria do outro, eles ganham uma fortuna para fazer isso, porque dá ibope. Se você sentar lá para falar da vida de Chico Xavier, ou do padre Lancelotti, que está ali com a marreta na mão, quebrando pedra, para dar um prato de comida, ninguém dá ousadia, não tem ibope nenhum, não tem patrocinador. Então, o mal, ele é super divulgado e ele dá ibope. Assim é a internet hoje, né? Quanto mais tem likes, quanto mais tem curtida, quanto mais tem compartilhamento, quanto mais você tem seguidores, mas você ganha. Tem essas celebridades que aparecem assim do dia para a noite, tem deles aí que ganha por 5 Fernando Montenegro, né? Então a gente às vezes entra nessa onda sem compreensão, porque a gente não para verificar o que é que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período difícil, talvez o período mais difícil de todo o processo que já se passou no planeta Terra. Posso garantir isso a vocês. Aí você diz assim, mas por que eu estou aqui? Já fizeram essa pergunta? Por que eu estou aqui passando por isso? Por que eu convivo com pessoas que me incomodam? Por que dentro da minha família eu descubro tantos inimigos? Por que no meu trabalho eu encontro tanta pessoa que quer me passar rasteira? Já se fizeram essas perguntas? Já fez? E já encontrou resposta? Mas, pois é, já fazer o questionamento é muito interessante, porque faz com que a gente pense no que está nos acontecendo. Eu me recordo que quando eu tinha criança, eu já tinha depressão e não sabia o que era depressão. Desde que eu me entendo por gente, eu já tinha depressão, porque eu tinha hipertireoidismo que causa depressão. Então eu vim saber de depressão uns 30 anos atrás, quando a coisa começou a se espalhar. Então se dizia e ainda se diz que a depressão é a doença do século. Já ouviu falar nisso, né? É a doença que mais mata, né? Rivotril é o maior tesouro da indústria farmacêutica. Só no Brasil, ano passado, vendeu 35 milhões e 700 mil caixas. Então nós temos um país adoecido, né? Isso aquelas pessoas que têm depressão grave. Então, se vocês observarem, eu não texto uma mensagem atual de Bezerra de Menezes, chamando nós, os trabalhadores da última hora, a pensar no nosso comportamento, observar a evolução científico e tecnológica que teve o nosso planeta e a nossa condição moral. A medicina avançou, a odontologia avançou, a física quântica avançou, né? Prova um monte de coisa que está na doutrina espírita e por aí vai. Então, hoje, antigamente todo mundo tinha medo do câncer. Teve câncer, vela e caixão preto, né? Vela preta e caixão. Hoje, a maioria dos cânceres são curáveis. A diabetes é controlada, né? A hipertensão é controlada. As doenças que antigamente matavam, hoje não mata mais. A medicina avançou. Aí eu pergunto para vocês,
Esse avanço da medicina chega para todo mundo? Não. A medicação chega para todo mundo? Não. Esse é o processo. Então nós temos um mundo desigual. Nós temos um mundo de sofrimento ainda. E nós temos hoje uma coisa que nós precisamos pensar e aprender muito a lidar. A tecnologia trouxe a internet. E a internet trouxe mais adoecimento do que cura. Eu estou aqui na minha frente com um psicólogo, estou aqui na minha frente com uma colega psicanalista que trabalha comigo lá no celular e nos atendimentos. Se a gente atendesse todos os dias, o dia todo, a gente ainda tinha pacientes na fila para atender. É ou não é, mãe? As pessoas são adoecidas, as pessoas são medrosas, as pessoas têm distúrbios de todos os tipos. Como diz Caetano, de perto, ninguém é normal. E é verdade. E na grande maioria das vezes, a gente pergunta assim, e a gente não chama muito a atenção disso. O que é que eu tenho feito com aquilo que eu pego todos os dias como informação? Eu tenho me transformado? Eu tenho me colocado numa situação melhor? Esse telefone que eu tenho na mão, que me dá informações de 5 em 5 minutos, que me traz conhecimento de 5 em 5 minutos, ele tem me fortalecido, me curado ou me adoecido? Ninguém sabe, né? Eu não sei se vocês observaram que hoje nós temos muito conhecimento, muita tecnologia e 90%, eu digo sem nem pensar, de pessoas que têm vida vazia. Todo mundo tem um telefone que tem internet. Todo mundo tem as informações de cura, de remédio, de procedimentos, né? Ali na mão. Eu posso estar aqui, o Léo está transmitindo isso aqui, e a Yala, a filha dela, que está do outro lado do mundo, está lá assistindo como acontece nos domingos, né? Às vezes ela está lá, olha, a Dura falou isso. Tecnologia. E nós acompanhamos? Nós hoje temos uma responsabilidade gigante, e é nisso que eu queria falar um pouco, que Bezerra nos chama a atenção. Ele diz, cuidado conosco que somos os trabalhadores da última hora, com o que nós estamos fazendo com a internet. Eu posso passar uma mensagem na internet e lhe curar, da mesma forma que eu posso passar na internet e lhe adoecer no mesmo momento. Nós não temos o critério de olhar o que nós passamos, de olhar se aquilo é verdadeiro. O medo que a gente causa em pessoas, o medo das informações que a gente passa para o outro, que quem produziu foi uma mente doente, altamente inteligente, mas altamente doente e perversa, que passa para as pessoas. Eu tenho próximo de mim pessoas que estão tomando remédio controlado com medo do comunismo, com medo de comer carne de cachorro, que é o que vai acontecer no Brasil. Quando você tenta explicar isso para ela, ela corre, ela sai. Ela não quer explicação. Você imagine o que uma mente perversa pode fazer com a outra pessoa. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente faz, né? Não é porque é da minha ideologia que eu posso estar passando por todo mundo. Não é porque eu gosto que eu posso estar espalhando para todo mundo. Observe que as pessoas estão adoecidas, estão medrosas, estão com vida vazia. Rede social, todo mundo é lindo na rede social. É todo mundo muito bem vestido, é todo mundo, né? Em lugares lindos, né? Quando você está numa trilha que você cai, se você tiver filmado, você é dita, você não passa parte que você caiu. Então, quem está em casa, sem poder ir para lugar nenhum, quem está em casa sozinho, sentindo solidão, compara a vida dela com aquilo que foi postado. Se deprime, alguns se suicidam. Sabe o que tem por trás disso, que Bezerra nos chama a atenção? O sentimento de perversidade de muitas mentes desencarnadas
que estão obsidiando você com sua mãozinha no celular. É bom pensar. O que é que eu vou partilhar? Isso aqui que eu estou fazendo vai modificar a vida dela para melhor? Não, então não passo. Isso aqui vai atingir uma certa pessoa que vai me fazer algum bem. Bem de que jeito? É bem material? É bem financeiro? Lá na frente você vai responder por isso? Então pare e pense. E só passe aquilo que é procedente, que você sabe de onde veio, para você não causar sofrimento ao outro. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos vivendo nesse mundo virtual altamente perigoso, com que finalidade? Alguém pode me dizer qual é a finalidade da internet? Qual é a finalidade dessa perversidade toda, dessas mentes, né, perversas que tem lá por trás, jogando notícias falsas, jogando fake news, que vai atingir as nossas vidas? Por que nós estamos vivendo isso? Por que ninguém consegue mais viver sem internet? Por que ninguém consegue mais viver sem um celular na mão? Observe que a tecnologia veio para nos unir. Você tem um filho estudando no exterior, você faz uma chamada de vídeo, você está lá conversando com seu filho como se ele estivesse do seu lado. Mas ao mesmo tempo, você está sentado na mesa com a sua família e você está insulado. O que é insulado? Você está ilhado. Eu estou aqui sentado com você, conversando, quando penso que não, você está passando uma mensagem para alguém, você está respondendo um e-mail de alguém, ou um zap de alguém, e você está, sim, fala, mas sem olhar para mim. A sua atenção está voltada para ali. É isso o que nos traz a vida vazia. Então a doença de agora é uma doença chamada normose. O que é normose? É tudo aquilo que se normaliza sem que eu questione. São os modismos. Todo mundo segue porque está na moda, todo mundo faz porque todo mundo que conhece também está fazendo. Não importa se aquilo me faz bem, mas ela faz. Se eu não fizer, eu não vou ser aceito no grupo. Parecendo adolescente quando começa a se drogar. No meu tempo todo mundo fumava, inclusive eu. Porque se a gente não fumasse não era aceito no grupo. Hoje o pessoal se droga, porque se não se drogar não é aceito no grupo. Mas isso é coisa de adolescente. Uma pessoa da minha idade, na minha faixa etária, que já passei dos 30 faz tempo, né? Sei por que esses outros viram. Eu estou dizendo que passei já faz tempo. Agora o resto do tempo deixa por sua conta. Então, gente, todo aquilo que a gente faz, a gente é responsável. Então, a internet veio com uma função sublime de separar joio do trigo. Nós estamos passando por esse processo. Eu digo às pessoas hoje que quando alguém chegado a mim, que eu conheço, desencarna, eu estou naquele velório, a única coisa que eu estou pensando e pedindo a Deus é que Ele tenha clemência para que ele continue aqui. Porque no momento do velório, aquele espírito, se for ficar na Terra, ele continua aqui na Terra, senão ele já foi transferido para outro planeta. E segundo a espiritualidade, é Kyrios, que está nos pegando, como nós vimos de Capela, estamos indo para lá, com o espírito mais evoluído. Mas por que a internet está cheia dessas mentes perversas, dessas notícias falsas? Alguém tem ideia? Alguém supõe? Você já imaginou o que você contrai de sintonia com o mal na internet? Quando você passa uma coisa sabendo que aquilo não tem fundamento, sabendo que aquilo vai mexer com o outro, vai causar medo no outro, vai adoecer o outro, em que sintonia você está? Do bem ou do mal? Quem se sintoniza com o mal, qual é o resultado na frente? Vou dizer uma coisa para vocês sem medo de errar. Toda doença física, toda, sem exceção, vem do mal que nós praticamos. Não existe doente que não praticou mal. Se não praticou nessa encarnação,
praticou. Não se preocupe que eu não vou falar em umbral aqui hoje. Se não foi nessa encarnação, foi na anterior. Aí você diz assim, por quê? Porque a doença, ela vem do nosso atalho, do nosso distanciamento com a fonte. E a fonte é Deus. E com Deus não tem mal. Quando a gente se vincula ao bem, a gente não adoece. O nosso corpo adoece para tratar o nosso espírito doente. Acho que todo mundo sabe como é que funciona, né? Eu causo sofrimento em alguém pela minha ganância, pelo meu desconhecimento, pelas minhas ilusões. Eu acho que me dou bem, que eu engano alguém. E eu sou o primeiro idiota porque eu não engano ninguém. Quando eu faço mal, eu não faço mal a você. Isso é ilusão. Ninguém faz mal ao outro. A gente só faz mal a gente mesmo. Porque a gente não engana o outro. Porque quando a gente engana o outro, a gente está enganando a vida. E ninguém consegue enganar a vida. A vida cobra, exímia cobradora. Não passa 1 milímetro. Você tapeia a mim, mas não tapeia a vida. Vem a cobrança. Quando vem a cobrança, você desencarna, se não foi aqui ainda. E aí você vai ver as consequências. A primeira coisa que você sente é remorso, ou culpa, uma coisa ou outra, que mexe com os seus sentimentos e com as suas emoções. Distorce as emoções, o que é que acontece? Distorce todo o seu corpo. As emoções vêm da alma, ou seja, vêm do espírito. Quando você tem vícios, os vícios não é do seu corpo, é do seu espírito. Quando você adoece, é o seu espírito que se desviou do caminho, né? Criou sentimento de culpa, de medo, de revolta, de rebeldia, e você se distanciou da harmonia. Então, o seu espírito está desarmonizado, e como ele está desarmonizado, o seu corpo não tem a imunidade perispiritual que deveria. Logicamente vem a doença. O corpo perece para sarar o espírito. Todo mundo sabe disso. E como é que a gente cura o corpo ou o espírito? Voltando a beber na mesma fonte. Voltando ao bem, vivendo de forma crística. E todo mundo sabe como é. Uma coisa é você conhecer o Evangelho todo, outra coisa é você viver de forma crística. Qualquer analfabeto sabe, qualquer pessoa que mora lá no Confondó de Judas sabe, porque Cristo veio e simplificou a forma de se viver no bem. Ama Deus sobre todas as coisas, a si mesmo igual ao outro. Acabou. Quem é que não sabe fazer isso? Todo mundo sabe quando excede para o outro. Todo mundo sabe quando está sendo esperto com o outro. Porque a consciência faz assim, ó. Pi, 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 pi. Passou da conta, fez errado. A consciência acusa. A gente faz ouvido de mercador porque quer fazer. Porque quer aparecer. Porque quer ser uma pessoa que ainda não é para mostrar para o outro. E por aí vai levando. O caminho para isso chama-se uma coisa difícil que as pessoas não entendem: auto-amor. Auto-amor devia ser bonito para o centro lá, todo produzido. Isso é uma outra história. Faz parte também, mas não é. Auto-amor é o cuidado com o seu ser espiritual. É o respeito que você tem pelo outro. Esse outro pode ser prostituta, pode ser ladrona, pode ser sequestradora, pode ser o que for. Quando você olhar para ele, você vai olhar para esse ser como um espírito imortal igual a você, que vai sair da marginalidade para quê? Para a angelitude. Quanto mais tempo ele passa no mal, mais ele sofre até purgar a tudo aquilo que ele fez. Então não lhe cabe julgar. Você não é juiz, nem eu.
Auto-amor é você compreender isso para saber lidar com o outro. Eu estou encarnado na Terra nesse momento, lidando com gente da pior espécie, com espíritos renitentes e rebeldes, vendo esses espíritos no centro espírita, vendo esses espíritos na minha casa, vendo esses espíritos no meu trabalho, vendo esses espíritos em todo lugar. Tem mais desses espíritos em demasia do que os bons. Infelizmente na Terra ainda tem muito mais espíritos maus do que bons. E por que eu estou aqui agora? Porque eu estou recebendo esses ataques. Porque eu preciso desenvolver a minha inteligência. O espírito não evolui sem desenvolver inteligência. Como é que eu desenvolvo a minha inteligência? O nome é auto-amor. Você pode ser o que você quiser. É um direito seu. Você pode jogar para mim o que você quiser. É um direito seu. Eu só recebo se eu quiser. Se você pegar uma caixa bem bonita, bem feitada de presente, você botar uma cobra lá dentro, porque você quer me dar de presente, você me dê de presente. Eu abro, vejo que é uma cobra. Eu não preciso jogar a cobra na sua cara, nem preciso chegar para você com nenhum tipo de rebeldia. Ó, eu não gosto de cobra não, muito obrigado. Agradeço a lembrança, mas a cobra é sua. Devolvo o presente. Desenvolvi a minha inteligência. Não me comprometi com a sua maldade nem com a sua perversidade. E estou livre de desarmonizar meu perispírito e adoecer meu corpo. É para isso que eu estou aqui agora, lidando com essas pessoas. É para isso que eu estou agora, lidando com a internet e com fake news. É para isso que eu estou aqui agora, lidando com políticos corruptos no Brasil, que são todos. Viram Jucá hoje? Não, né? Pois é, a Polícia Federal vai prender Jucá porque descobriu que ele pegou simplesmente 500 milhões de desvio em Roraima. 500 milhões, R$500 bilhão. Você passa na rua, vê gente passando fome e não pode contestar, porque senão você é taxado de comunista, de não sei o que, não sei o que. Você não pode se inquietar com isso. Isso chama-se normose. É a gente normalizar aquilo que não merece ser normalizado. A gente passa na rua, vê o mendigo, a gente normaliza. Quem mora em cidade grande aqui, passa na rua, vê alguém atropelado, vai embora para o seu canto e deixa o cara atropelado lá. Alguém morreu ali de morte súbita, né? Você passa, um dia estava no aeroporto, o cara caiu lá morrendo. Ninguém parou, todo mundo com uma mala correndo para pegar o voo, para não pegar, o cara ficou lá, no lugar. Normose, normal, ele que morra lá. É nesse mundo que nós estamos vivendo, e é nesse mundo que nós precisamos desenvolver a nossa inteligência, em todos os setores. Não é o que a gente diz, que diz quem a gente é o que a gente faz. É o que a gente faz, a gente precisa saber o que está fazendo e a responsabilidade que a gente tem ali na frente. Então a gente conhece o modelo guia que se chama Jesus Cristo. Todo mundo sabe o que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, quem foi que ele escolheu? Maria Madalena era o quê? Pedro era o quê? Ignorante, bruto, literalmente bruto, levando o desaforo para casa, analfabeto e pescador. Mateus era o quê? Cobrador de imposto e corrupto. E por aí vai, né? Então, Jesus escolheu os piores que tinha na sociedade para trabalhar com ele. Julgou alguém? Não. Transformou todos com o quê? Dando cacetada, dando castigo em alguém? Não. Com seu magnetismo. O que é magnetismo? É a aura que nos envolve. A cor da sua aura depende do que você tem dentro do seu coração. E isso é muito interessante. Eu vou aproveitar para eu contar uma história para vocês. Eu estou lendo um livro recente do médium de Dias da Cruz, André Moreira. E ele passa um chamamento, eu acho, aqui para nós, espíritas,
ele conta sobre o fofoqueiro no centro espírita. Mulher fofoqueira já é chato, né? Você imagine homem. E isso não é uma anedota, não. Isso foi uma situação verdadeira que aconteceu no centro espírita, que ele prefere não dizer o local. Mas eu, por intuição, tenho quase certeza que é Minas Gerais. Mas eu vou dizer por quê. Porque ele disse que não vai dizer quem é o centro, porque o centro está em atividade e tem pessoas ainda encarnadas que trabalham no centro e que ele não iria dizer. Então, como ele trabalha em Minas Gerais, ele é presidente da Associação Mineira de Espiritismo, suponho, não estou dizendo que é. Mas a situação é a seguinte: tinha um trabalhador do centro que ele não faltava a nenhuma atividade do centro. Tudo que se fazia no centro, ele estava lá. Todo mundo trabalhando e ele lá. Então ele tinha sempre um defeito para colocar no trabalho que você fez, na sopa que você fez, na distribuição da sopa que você fez, na doutrinária que eu fiz, e por aí vai. Todo mundo ele via, né, aquele engenheiro de obras prontas. Por onde ele passava, né, ele deixava desarmonia. Então, ele ficou de uma forma que as pessoas começaram a evitar ele no centro. Até por uma questão de não se aborrecer, ou de não sair por histórias, né, que sempre sai. Tá bom. Então, ninguém queria fazer trabalho junto com ele, ninguém queria sentar perto dele nas doutrinárias, todo mundo dava um jeito de cair fora. E aí, quando era um belo dia, com 42 anos, ele tem um infarto fulminante. Aí vem a história, né? Fulano morreu. A maioria das pessoas respiraram aliviado. Graças a Deus, ainda bem que ele já foi para poder ver se tem harmonia na casa e tal. Tá. Foi embora, harmonia na casa, tudo certinho. Aí, está lá um das pessoas que agradeceu literalmente a Deus por causa da desarmonia que ele criava. E esse era médio e ele era vidente, né? Passou o tempo, o rapaz desencarnou em 77. Quando é o dia de domingo, ele está, né, no trabalho, no centro, isso já em 97. Aí quando ele olha para o lado, vai entrando o dito cujo, né, o falecido, vindo lá para cá com um sorrisão aqui, bonitão, forte, né, com um sorriso estampado e altamente iluminado, aquela volta de luz. Ele balançou o olho de um lado, balançou o olho. Não é, fulano, eu estou vendo uma alucinação. Foi o quê? Daquele jeito. Não é, fulano. Aí ficou, né? Tornou passar a mão no olho e está lá fulano, né? Na maior figaldia do mundo, né? Aquele sorrisão largo, dono do pedaço. Aí, quando ele continua olhando para o rapaz, o mentor do centro espírita, se fosse um centro daqui, que da Cruz, teria aparecido lá, e dizia assim: está estranho o que, irmão? Aí ele mentalmente diz assim: estou, né, bestificado com o que eu estou vendo. Aí o mentor da casa usa o mesmo termo, diz assim: e eu estou bestificado com você. Ele comigo, sim. Por que esse seu espanto? Por que esse seu espanto todo com a evolução de fulano? Ah, porque ele passava aqui, criando desarmonia, tudo que ele fazia aqui era para jogar os trabalhos do centro para baixo e tal. Aí ele diz assim: pois eu estou muito mais bestificado com você. Porque ele desencarnou tem 20 anos. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele percebeu o desperdício de tempo que ele ficava aqui, criando desarmonia e fofoca entre os que estavam trabalhando. E lá ele cuidou disso e evoluiu. Olha a aura dele como é que está. Até você está bestificado. Agora, eu estou realmente bestificado com você, exatamente porque você continua no mesmo lugar, arrotando para as pessoas que sabem tudo da doutrina espírita, arrotando para as pessoas que têm 44 anos aqui, e eu não vi você evoluir. Ele em 20 deixou de ser fofoqueiro, e olha lá o Luiz que ele está ao lado dele, e você continua no mesmo lugar.
Sabe como é o nome disso, meus irmãos? Normose também. É a gente botar o traseiro no lugar confortável, ó, e ficar vendo o cisco que aparece no olho do outro, julgando o outro. Ah, porque eu estou aqui dentro há 40 anos. Mudou, se transformou, é espírita de verdade, é cristão, porque de boca todo mundo é. Lidar com quem é bonzinho, todo mundo sabe. Venha lidar com a prostituta que vem de lá cansada aqui, deixa ela sentar do seu lado aí, sem você levantar e ir para outro lugar. Cristo veio para quê? Foi para cuidar dos sãos. O que é uma mulher prostituta? É uma mulher adoecida espiritualmente. Cadê você para cuidar? Cristo não vai descer de lá para vir cuidar da prostituta, não. Ele colocou você na casa espírita para aprender a cuidar e fazer por ele. Ou não? Não é assim? Então nós estamos internados nesse hospício que é a Terra agora, que é um hospital benfeitor, para a gente, ó, baixar a bola, para a gente se igualar, para a gente dizer assim, qual a função de eu estar vivendo isso que tanto me incomoda? Por que me incomoda? O psicólogo ali sabe. Só incomoda o que eu vejo no outro, que eu tenho em mim. O outro não é meu espelho, meu amigo. Quem diz isso é Jung. Eu vejo em você o que tem em mim. Eu não posso conhecer o que eu desconheço. Eu não posso enxergar aquilo que eu não sei o que é. Agora, lógico que eu sei o que eu tenho, mas finjo que não sei. Finjo que não tenho. Passo a imagem do bom moço. Sei falar bonito, então estou purificado. Vai olhar os meus atos. Coincide com aquilo que eu prego. Coincide com aquilo que eu conheço. É isso que nós somos chamados. A pensar, a aproveitar o que estamos fazendo e a desenvolver o alto amor. Eu desenvolvo o alto amor quando eu cuido do meu espírito para não adoecer mais meu corpo. Quando eu cuido do alto amor, eu cuido do meu espírito para não me deprimir. Quando eu cuido do alto amor, eu cuido do espírito mesmo sabendo que estou deprimido, mas não fujo da minha tristeza tomando medicação para fugir de quem eu sou. Já ouviu falar, não vou falar do rapaz, a grande maioria, em depressão moderada? Quase todos nós temos. Só que a grande maioria das pessoas, eles terceirizam a tristeza. Ou compra Rivotril, né? Ou então vai para a terapia. Quando vai para a terapia, quer que o terapeuta resolva a situação. Eu às vezes atendo uma determinada pessoa que ela diz assim, doutor, não aguento mais. Eu digo, se você não aguenta mais, vai morrer. Porque a depressão de quem a depressão é minha? Não. A depressão é sua. Quando você atende alguém, então o que você fala para ele? Você dá ferramentas para ele se livrar da depressão. Você não cura o outro. Se alguém chega para você assim, eu vou lhe curar, é mentiroso. Ele cuida de você, ele lhe traz ferramentas para você, ele lhe ensina a se cuidar para você se curar, para você se libertar. O processo é esse. Então, o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai lhe dar ferramenta para dali você fazer a sua parte. E se curar. E se curar significa se fortalecer. Apanhou, apanhou. Doeu, doeu. Passou, passou. Está pronto para outra. É assim que se trata as pessoas. Ou não? Pois é. Né, Cris? É assim, gente. Então, a gente tem que olhar o que está nos acontecendo, que não é fácil, né? A gente tem que olhar o que está à nossa volta e não se contaminar. A gente não pode ser esponja, a gente tem que ser filtro. Tem uma passagem que Paulo fala, que eu acho interessante, porque eu não conheço reforma íntima, transformação, né, que chegue perto de Paulo de Tarso. Não existe. Um sujeito que foi criado, que foi escolarizado, que foi treinado, que pegou todo o prestígio de uma nação, né, para ser o doutor número 1 da lei do país.
Então o que é que ele está fazendo? Cuidando do seu ofício, entregando-se de corpo e alma ao seu ofício. Tem 5 minutos. E ali ele corre atrás, né? Cortando o cristianismo nascente, matando quem está ali pregando para não deixar crescer, até que Jesus chega ali e mostra para ele. Ele cega, derruba e pergunta: por que você me persegue? Vou sair aqui no caminho de Damasco para matar Ananias. Quem vai lhe curar? Ananias. As instruções é para você ir para a casa de Ananias. E Ananias faz o quê? Cuida da pessoa que vai lhe matar. Há 2000 anos atrás. Nós temos 2000 anos de aprendizado cristão. A gente faz isso? Vamos botar assim a mão na consciência. A gente faz. O cara vem aqui para te matar, tu chega lá, e chega lá, vai. A gente não faz, mesmo sabendo, porque a gente, aqueles espíritos que estavam lá junto de Jesus, e eu não sei qual foi de nós aqui que ainda jogou a lança quando ele estava na cruz. A gente continua assim, rebelde, sem aprender. Tem as informações, mas não faz uso. Então chega ali, se transforma, se arrepende, percebe que está fazendo errado, sai da casa de Ananias e vai para o deserto e passa 2 anos sozinho. Larga prestígio, larga noiva, larga família, larga dinheiro, larga propriedades, larga o nome e volta sozinho. 2 anos de solidão no deserto, altamente transformado, altamente entregue nas mãos de Cristo, totalmente modificado e pronto para o seu messianismo também. Então, o que é que ele diz? De tudo que você tem na vida, de tudo que lhe cercar, de tudo que você vê, olhe, compreenda e só use aquilo que for benéfico. É uma grande resposta para a internet. Veja todo o conhecimento que tem lá, veja todo o discernimento que tem lá, veja todas as informações que tem lá, mas filtre o que é bom para você e passe para os outros só aquilo. Caso contrário, você é totalmente responsável por aquilo que está passando. Aprenda o que é bom do que tem lá. O resto é complicado. Hora das perguntas. Incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Você falou mais ou menos isso. Oi. Por que a gente ainda repete tantos mesmos erros? Às vezes tem tanta consciência ainda, principalmente nós que estamos no processo. Olha, como eu disse, nós temos informações e nós não despertamos. Esse é o processo. A gente não desperta. E a gente se envaidece com o que a gente sabe. Esse é o processo. Quando eu passei a história que foi verídica desse fofoqueiro do centro espírita, é o que mais acontece. Quando algumas pessoas me cercam lá no centro, eu tenho 40 anos aqui, você sabe. Eu sei que eu tenho mais do que isso. Eu sei que ele tem 40 anos. E hoje em dia, algumas pessoas, quando me procuram, e tem lá suas queixas, eu já disse isso para a Miri no privado, eu vou dizer em público. Então, eu ouço por caridade e digo à pessoa: olha, isso não me compete. E isso eu fiz porque o meu mentor já me puxou a orelha. Vá para o centro, faça o seu trabalho, o que lhe compete. O que não lhe compete, responda: isso não me compete. Eu vou para o centro espírita na segunda-feira, faço atendimento. Aquilo me compete. Eu estou aqui fazendo isso aqui, trabalhando no centro espírita. Isso me compete. Se alguém estiver insatisfeito com alguma coisa, procura a presidente do centro e se queixa. Não é o meu trabalho. E eu não me envolvo. Se a presidente precisar de uma opinião e quiser saber, me perguntar, eu dou minha opinião. Ela segue se ela quiser. Agora, eu não me envolvo. Porque isso é vaidade. Esse é o processo. Quando a gente fala de alto amor, a gente pensa que alto amor é a gente se cuidar, é a gente é bonito, é a gente cuidar da nossa
Silueta é a gente cuidar da nossa alimentação. Alto amor é a gente cuidar do nosso espírito. É o remédio. Quem lida aqui, eu estou vendo algumas pessoas que lidam com espírito desencarnado, que aqui é aberto, né? Vai ver que o remédio que se faz no mundo espiritual é alto amor. Você sai daqui deprimido, o remédio vai no Rivotril, é alto amor. O cuidado com você mesmo, o cuidado com o outro, né? Você observar o que o outro necessita. Você só se ilumina quando você pensa no coletivo. Pensou em privilégio, pensou em algo para você, é vaidade. Não tem alto amor, não tem autoestima, porque você está cuidando de uma situação transitória e ilusória que vai passar. Ah, eu sou prefeito da cidade, cheio de poder. Vem a próxima eleição, perde a eleição. Cadê o seu poder? Todo mundo que estava perto de você chega lá no lugar bom dia. Acabou o seu prestígio, acabou o seu poder, acabou toda a ilusão. Se voltar com outro mandato, volta com a mesma ilusão. A gente repete N vezes isso, por isso a gente passa 100 encarnações aqui. Todo mundo que está aqui tem mais de 80 encarnações na Terra. Às vezes você passa 10 encarnações na Terra para aprender uma única virtude. Isso é um tremendo absurdo. Vaidade, 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 vaidade. Observe, bote a mão na consciência, que você vê quase todo mundo deprimido. As pessoas acordam, não tem alegria para ir fazer alguma coisa. Eu me lembro que minha avó acordava às 5 horas da manhã, ia ali fazer o café, fazer cuscuz moído na mão, né? Para 7 horas está costurando, costurava com um olho só, até 7 horas da noite com candeeiro, com um sorrisão e cantando Vicente Celestino. Tinha doença nenhuma, morreu sem doença nenhuma. Hoje você vê criança tomando medicação. Criança de 6 anos que você chega, olha, está tomando isso. Por quê? Eu peguei uma menina com 13 anos, a menina estava tomando 6 comprimidos por dia de remédio controlado. Vai para onde a geração dessa? O corpo não é igual o corpo de 50 anos atrás. Hoje tem muito mais medicação, hoje tem muito mais nutrição, hoje tem muito mais conhecimento para você se cuidar. E por que está todo mundo deprimido? Todo mundo com a alma doente, porque a gente não desperta para a grandeza que a gente é. A gente desperta para essa vida transitória que a gente está aqui. Se a gente é médico, a gente se sente o dono do pedaço, né? Se a gente é advogado, a gente um bacharel, coitado, que não fez uma especialização. Se você não chama de doutor, se ofende. Você só vê o que? Vaidade, 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 vaidade. É mamon, é ilusão. Um médico é bacharel, como eu sou bacharel. Como advogado é bacharel. Como dentista é bacharel. Como enfermeiro é bacharel. Como professor que fez licenciatura é bacharel. Não tem diferença nenhuma. As áreas é que são diferentes. Esse prestígio bobo, essa gente boba também que faz isso. Então, essa vaidade nos leva por distanciamento da fonte. E a gente adoece. E a gente perde a nossa encarnação. Chega lá no mundo adoecido. Quando chega lá, fica pior do que aqui, porque lá não tem Rivotril. É por isso. Está respondido? A próxima. Deixa eu vou trazer 2 situações que você colocou e vou fazer uma pergunta. Você colocou a questão da criança. Você colocou a questão da criança, que hoje crianças tomando medicamento, e aí você confirma aí a questão do espírito, né? Olha aí, por que essa criança, sendo criança, no corpo físico, já está adoecida? Porque ela trouxe isso talvez de uma outra existência. Está provado. A ciência ainda terrena que não provou isso ainda, não tomou a física quântica já prova isso. Já prova. A outra situação que você colocou do livro, não sei se no livro que você está lendo é Alto Amor, do não, Andrei, tem um livro. É autocura. Pois tem um livro Alto Amor, que é a parceria dele com o Dias da Cruz. Com o Dias da Cruz. E a pergunta vai ser, no sentido assim, como o tema é, né, o papel do espírita no tempo atual. Né, nesse tempo atual. Você diria o que para o espírita? Porque assim, todos nós somos cristãos e tudo que você colocou, trazendo exemplos, comprova isso. Mas se você fosse dizer assim, numa frase, dizer para alguém o
que é ser espírita no mundo atual? Aprender a amar. Aprender a amar de forma verdadeira. Primeiro, aprender a amar a si mesmo. De verdade. Eu me amo quando eu me afasto do mal. Eu me amo quando eu me afasto do preconceito. Eu me amo quando eu me afasto do privilégio. Eu me amo quando eu cuido mais de quem é mais fraco do que eu. Eu me amo quando eu cuido do outro que está caído e eu tenho força para levantar. Eu me amo quando eu vou no caminho do bem, que eu quero transformar o mundo, não para mim, mas para todo mundo. Eu me amo quando eu sigo ou eu tento seguir o Evangelho para que eu não tenha que topar com o mal na minha frente. Eu me amo quando o meu magnetismo cura alguém que eu cheguei aqui e disse assim, deixa eu te abraçar. O abraço cura. O distanciamento, né, e a indiferença adoece. Então, quando você ama, o seu magnetismo se transforma, a sua vida se transforma, né, e você literalmente ascende espiritualmente. Pode ir para um mundo, né, muito evoluído, mas evolui, você vai sair daqui melhor do que você chegou, desde que você verdadeiramente aprenda a amar. E a gente só aprende a amar se a gente estiver colado com a mão de Deus, porque Deus é amor. E João disse isso: eu não acredito que alguém conheça Deus se não conhecer o amor, porque Deus é todo amor. E aquele que diz que ama o seu irmão e não ama, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é um mentiroso. Porque ele não pode amar a Deus que ele não viu e não conhece e desprezar o irmão que está ali na frente dele precisando de ajuda e ele não dá. Quem diz isso é João, no Evangelho. Então, resumindo, espírita precisa aprender a amar. Cristão, sobretudo. Não é dizendo que eu sou espírita, que eu sou espírita. Eu sou espírita pelo meu comportamento com o outro. Quando eu cuido do meu próximo, o que é o próximo? Tudo que vive. O cascavel que me picar é meu próximo. Gostei da pergunta. Espero que alguém faça um assim de novo para a gente concluir. Tem mais 5 minutos, gente. Mais alguma pergunta? Pronto, pergunta? Pode perguntar. Não, e aí eu falar uma coisa sobre o negócio do telefone. Eu entendo um pouco agora, só de pessoas que mostram os clubes, falam sobre as plantas e tudo mais, aí eu me empolgo, né? Aí eu começo a falar e começo a entrar mesmo. E daí uma pessoa perguntou, Cristina, você mora onde? Aí eu falei, moro em Juazeiro Oriental. Ela perguntou, você conhece uma pessoa? E falou o nome. Eu disse sim, conheço a minha vizinha. Aí ela pegou e começou falando sobre. Ela disse, pelo amor de Deus, passa o nome dessa pessoa para mim. Eu conheço a mulher há 30 anos, mas eu não vejo há 30 anos. Não conto uma verdade. Aí eu passei o nome dela. Quando foi depois, uma ligou para mim chorando, dizendo que me agradecer. Tudo hoje. E dizendo que elas são irmãs. Tinham 30 anos que não se conheciam. Eu nem sabia se elas eram irmãs. Aí eu fui hoje, disse, ela é minha irmã. Aí eu fiquei toda arrependida feliz, né? De repente o telefone ajuda com alguma coisa. Pois é. Basta que a gente sabe discernir, mas se você tivesse dado outra informação para uma pessoa perversa que matasse a pessoa, ao invés de rir, você ia chorar. Porque a gente vive assim, gente. Infelizmente, ó, o processo, o que eu quero que vocês entendam nessa noite é o seguinte: nós estamos vivendo um período de aprendizado. A gente não tem que estar julgando o outro. A gente tem que aumentar a nossa inteligência, tirar a nossa ingenuidade e crescer espiritualmente. Eu só cresço espiritualmente se eu desenvolver minha inteligência. Então, eu sugo o que tem de bom para mim, naquilo que é mal no outro. E olha a vantagem que é isso. Você vai aprender com a maldade do outro e o outro vai ter que se virar com a maldade que ele tem perante a vida. Olha como é bom ser bom. Eu uso a minha bondade para tirar o que ele tem de bom. Deixa a maldade dele lá. Aprendo com ele, sou grato, inclusive por ele ser ruim. Porque aprendi com a ruindade dele. Mas eu não me igualei, não me contaminei. Não virei esponja dele, pelo contrário. Eu retive dele o aprendizado que é bom.
Então, mesmo ele sendo ruim, ele me ajudou a crescer como ser humano. Ele me fez o bem mesmo sem conhecer o bem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe o mal. O mal é um equívoco. O mal é a ignorância de quem usa. Porque lá no mal tem o bem. Entendeu? Mais alguma pergunta? Cris, nenhuma pergunta? Nenhuma das duas ficam pronto? Estou frito, tu vai me perguntar. Eu me fazer uma observação. Na verdade, Pode. Tranquilo. Acho que um dos maiores, ele falou que a gente incorre sempre nos mesmos erros. Né? Os nossos colegas aqui da saúde mental sabem que eu acredito que hoje, né, é algo que precisa se falar muito, mas a gente não foi educado para olhar para a gente. Né? Então a gente até identifica alguns erros, né, que a gente tem ciência disso, mas a gente é muito ensinado a olhar para fora de nós. Então a gente encontra até solução para os erros dos outros, né? Mas a gente, como não está acostumado a olhar para dentro de nós, a gente não consegue modificar aquilo que a gente não conhece. Então, como o meu olhar está para fora de mim, todos os erros que acontecem comigo, que eu provoco, né, eu terceirizo para outra pessoa que está perto de mim. Né? Uma outra situação é essa questão do amor. Né? As pessoas ainda não entenderam que amor não é algo que é verbalizado apenas. Amor não é um sentimento só. E o Evangelho ele traz isso, né? Assim, a mensagem mais profunda Em do todo Evangelho momento. exatamente essa, para mim, é o que resume, amar a Deus sobre todas as coisas, mas o fato de você amar ao próximo como a ti mesmo, eu primeiro tenho que ter isso em mim. E aí isso só mostra que a gente não se ama. Né? Quando eu digo a gente, de forma geral. Né? A gente não se ama, e aí a gente tenta até amar, aí vem as dependências, a gente tenta amar o outro, mas sem tentar fazer esse movimento primeiro para dentro de nós. Como eu não me amo, eu não me cuido, eu não amo o outro, eu vou cuidar do outro por quê? Exatamente. Eu não sei se acontece o seguinte. Claro que você já deve ter percebido isso. Terapia para mim só flui quando a pessoa começa a se amar. Quando ele começa a se amar, ele precisa aprender uma coisa. Primeira coisa que ele precisa aprender é perder o medo da solidão. Se você não mergulhar dentro de você, ficar quieto no seu canto, descobrir quem você é, o que é que lhe faz ser dependente de alguém, o que é que lhe faz passar por situações, às vezes, de desrespeito, para poder ter o outro ali por perto, você não consegue evoluir nada, você não consegue amar nada. Então, amar a si mesmo não é egoísmo, não. É a essência primordial de cada ser humano. Ou você aprende isso, ou você vai encarnar 10, 12, 15, 20 vezes e vai ter os mesmos problemas. Porque a sua solidão passa a ser solitude, né? Você vai amar ficar só, mas amar de verdade ficar só. E vai amar estar com alguém, não porque você necessita desse alguém, mas porque você quer compartilhar sua alegria de ser legal, de ser gente, de ser gostoso espiritualmente, né? Com essa pessoa que tem a mesma sintonia. E se ela não tem, ela precisa de você, do seu sorriso, do estar com você, para poder se sentir bem. Isso é fantástico. E você só aprende na solidão. Então, a solidão, eu acho que é o maior presente que o ser humano tem. O problema é que ele tem medo da solidão. Não sei se respondi essa pergunta. Pode perguntar. É porque não era do tema, mas eu vou falar. Não, mas você perguntou, eu vou falar. A caridade, quando a gente fala em espiritismo, as pessoas estão acostumadas à caridade material, né? Vamos fazer um bazar, todo mundo chega lá, pega uma peça de roupa e traz. Algumas pessoas, né, traz peça de roupa que a gente não diz nada para não, né? Mas a gente chega lá, bota num canto, faz de conta que e agradece, né? Porque a gente percebe que aquela pessoa não tem discernimento suficiente para dar ao outro aquilo que ela não quer para si própria. Então, não é uma pessoa que a gente vai falar mal, é uma pessoa que a gente vai se apiedar e educar para que ela veja isso. Então, caridade não é isso, porque a caridade, ela precisa ser vista como cuidado com o outro.
né? E a caridade verdadeira, a caridade que Jesus ensinou, não foi essa caridade de dar comida para ninguém, nem de dar roupa para ninguém, nem de fazer coisas materiais. Se você observar em todo o messianismo de Jesus, ele não deu esmola a ninguém. A ninguém. A caridade de Jesus foi caridade moral. E eu vou aproveitar o que você perguntou. Eu não sei se vocês lembram que tem uma passagem quando Jesus está passando em Jerusalém, né? Que tem um Senhor em cima da árvore. Lembram dessa passagem? Zaqueu. Quem era Zaqueu? E o que mais? Sujeito mais corrupto que tinha na região. Tudo que ele tinha era roubado, era propina. A gente olha os corruptos hoje, a gente pensa que é de hoje. Já tinha naquele tempo. Então Zaqueu olhou para Jesus. Prestem atenção. Zaqueu olhou para Jesus. Ele tinha tanta vergonha de si mesmo, que ele subiu para ficar em cima da árvore para ninguém ver. Ele queria ver Jesus de perto, mas tinha vergonha, porque ele sabia que era ladrão. Ele sabia que ele tirava o pão das crianças, ele sabia que ele tirava o dinheiro do remédio. Aí o que é que ele fez? Ele subiu. Jesus vem andando, tal. Quando chega perto, olha para cima e diz: Zaqueu, desça daí e venha comigo que hoje eu quero ceiar na sua casa. Jesus se ofereceu para ir jantar com Zaqueu. Passou a noite na casa de Zaqueu. Simplesmente com a presença e o magnetismo de Jesus, Zaqueu se transformou. Percebeu o que ele fazia, percebeu que estava de ilusão, percebeu do malefício do dinheiro que ele estava acumulando e cumpriu a lei. Disse: Senhor, amanhã eu vou devolver em 4 vezes mais, que era o que a lei dizia. Quem pegou R$1.000 tem que devolver 4. Toda a minha fortuna com o povo que eu roubei. Devolveu toda a fortuna, ficou pobre e seguiu Jesus. Qual foi a caridade que ele recebeu? A caridade moral, a caridade, né, verdadeira. Você observa que Jesus, toda a caridade que Jesus fez foi isso. Foi libertar as pessoas da escravidão. Foi fazer as pessoas ter autoestima, olhar para dentro deles e dizer assim: sois deuses, dentro de você mora Deus. Então não se veja como prostituta e ache que você está perdido. Não, é só uma experiência. Você é um espírito imortal. O que você passou como prostituta vai te servir para você se transformar num ser humano mais forte, num ser humano melhor. Ao invés de jogar para baixo, colocou no colo. Isso é caridade. E quando a gente fala de caridade na doutrina espírita, é essa caridade que a gente tem que ter. Não é vir para aqui fazer cesta básica. Dar cesta básica, dá. Quando alguém está passando fome, porque é o mínimo que se pode dar. Vai deixar morrer de fome? Terminou de comer a cesta básica, na outra semana está precisando de outra cesta básica, porque não sabe ganhar dinheiro. Seria muito mais caridoso a gente ter um curso profissionalizante e ensinar a fazer mingau e vender. Mingau na rua, ganhar o seu dinheiro. Ela teria o seu dinheiro para fazer a feira constantemente. Então caridade é isso. É caridade moral, é acolher o outro, é não julgar o outro. É ter um magnetismo de cura com o outro, de compreensão. Jesus disse o quê? Os sãos não precisam de médicos. E Jesus era o médico dos que estavam doentes. Assim somos nós que seguimos Jesus. Então a nossa caridade precisa ser revista. Mais uma pergunta? Antes, você não vai fazer nenhuma pergunta? Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma pergunta, só me resta agradecer a todos vocês. Muitíssimo obrigado mesmo pela acolhida. Muito obrigado mais uma vez, pessoal de Salgadalha, pelo carinho. Que Deus acompanhe todos vocês de Salgadalha, de Coité e de outras cidades que estiverem por aqui. E que pelo menos tenha ficado nos nossos corações a última pergunta que a moça fez, né? Sobre a caridade. Que nós tenhamos no nosso coração o dever de ser caridoso, primeiro conosco e depois com os outros, porque a gente não pode dar aos outros aquilo que a gente não tem para a gente. Então, primeiro a gente é caridoso com a gente, primeiro a gente é amoroso com a gente,
e depois a gente sai distribuindo isso que a gente conquistou da vida para todo mundo. Muito obrigado. Deus fique com todos vocês, com muita paz.